Então, quando eu coloquei esse tema aí sobre o mundo invisível, vocês podem pensar, bom, vai ver que isso daí é uma palestra sobre ficção científica. E eu gosto muito de Einstein, né? Eu adoro Einstein, por característica pessoal mesmo, né? E seria muito razoável supor que aquilo que eu fosse falar aqui tem tudo a ver com um plano de energias, mas na realidade o que eu estou comentando aqui são coisas do mundo interior das pessoas. O mundo invisível que a gente considera que é invisível. Ou seja, nós, há muito tempo atrás, recebemos orientações e instruções através da doutrina kardecista. E isso basicamente veio há mais ou menos uns 150, 160 anos atrás. Agora, vocês acham que, por exemplo, o mundo dos espíritos é uma coisa que existe há tão pouco tempo? Obviamente não. O mundo dos espíritos é uma coisa anciente, muito anterior à própria existência da Terra. Portanto, é uma coisa que já existe, muito antes da gente pensar em vir reencarnar nesse plano. O mundo que nós estamos é construído para que a gente possa viver uma vida de provações. Para quê? Para colocar em teste tudo aquilo que a gente aprendeu nas encarnações anteriores. E a gente não percebe que nós somos carne e osso e que vivemos dessa maneira e temos objetivos muito claros para nós, nesta existência. Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sofre, está ligado muito pelo que nós queremos e que é colocado por um objetivo imediato, por coisas do mundo material, por tudo aquilo que eu quero conseguir angariar, por todas as coisas que eu acho que eu tenho direito. O fato é que nós não somos matéria, nós somos espíritos. E estamos aqui, a bem dizer a verdade, aprisionados. Ou seja, esse momento não é um momento de aprendizado só por isso mesmo. É um momento de conhecimento profundo, porque tudo que a gente aprendeu em todas as encarnações passadas vai ser colocado à prova aqui. E o que nos rodeia, que é este mundo invisível, é o mundo das nossas aspirações, sensações. É o mundo espiritual, é o mundo das energias. Coisa que nós não costumamos pensar no nosso dia a dia. Coisa que nós não costumamos sequer imaginar. Eu sempre falo aqui que a gente tem segredos. Todo mundo tem seus segredos. Todo mundo tem seus conceitos, todo mundo tem suas ideias, seus pensamentos. E a gente tende a pensar que isto é meu só. Eu sou comigo mesmo. Muitas vezes a gente não divide com ninguém. Não é assim que funciona? Normalmente a gente guarda para nós mesmos uma parcela importante do nosso ser. Por vezes, e vocês podem nem acreditar muito, porque quando eu subo aqui eu falo para caramba, eu sei disso. Minha dificuldade é até manter o horário, porque senão eu tendo a começar a falar e vou desembestando. Quando eu vejo, eu já tenho que cortar o assunto porque já foi o tempo que eu tinha para falar. E por vezes eu começo a fazer essas coisas, até esqueço o que eu estava falando. É da natureza do ser humano, mas nós temos que entender que esse nosso caminho é uma dádiva de Deus. Quando nós nos posicionamos dentro de nós mesmos e nos fechamos, nós não conseguimos compreender que nós bloqueamos o mundo das energias que está ao nosso redor. Eu gosto muito de assistir todas as palestras que vêm aqui, e de cada uma delas eu pego um pedacinho que me impacta. Porque todos os palestrantes que aqui vêm têm algo a nos dizer sobre suas experiências, sobre aquilo que eles vivenciaram. E todos nós temos. Só que eles fazem uma coisa diferente, eles dividem com todo mundo aquilo que eles estão vivenciando. Nós somos muito fechados, porque nós nos acreditamos herméticos. Nós nos acreditamos isolados. E não é verdade.
Nós não vivemos isolados. A doutrina espírita nos mostra que nós somos rodeados de dezenas, centenas, milhares de espíritos se acotovelando para tudo quanto é lado e interferindo em nossa vida na medida em que nós mesmos interferimos na deles. Este mundo invisível, a gente sequer presta atenção, porque nós estamos tão fechados no nosso dia a dia, que é uma coisa difícil. Eu falo, quando eu venho fazer palestra, que eu tenho um processo de criação muito sofrido. Ele é muito doloroso, porque eu começo a pensar, quando eu sei que eu vou fazer, eu já começo a sofrer por antecedência, porque eu fico naquela, o que eu vou falar? E como eu sou um cara muito meticuloso, eu gosto de fazer as coisas planejadinhas, como uma grande maioria das pessoas eu gosto de antecipar meus passos. Quantos mais passos eu conseguir antecipar, melhor é para mim. Por quê? É mais seguro. Eu sei o que eu vou fazer no momento que vai ser necessário. Só que a vida nos coloca em situações onde a antecipação nem sempre é possível. E quando eu sou colocado à prova nos momentos mais difíceis, o que eu faço? Ou eu acredito que tudo vai dar certo, ou eu faço como a maioria das pessoas faz. Eu me perco e acho que está tudo errado. Porque eu perdi o controle da situação. Eu perdi a razão de continuar fazendo. Eu não consigo manter aquela fé. Eu mesmo sou um exemplo claro disso. O sofrimento que eu imputo à minha vida, por conta de fazer uma simples palestra, é algo que transcende as raias da normalidade. Por quê? Eu sei que eu vou subir aqui e eu vou acabar falando. Então, por que eu sofro antecipado? Entendam bem, eu estou repassando isso comigo porque eu não posso falar dos demais. Mas eu posso muito bem descer o pau em mim mesmo. Uai, por que não? É mais fácil, é mais tranquilo, porque eu me conheço, ou eu não me conheço. Eu acho que me conheço. Eu acho que isso daqui é carne, e que se eu bater nessa mesa, eu vou machucar a mão. E é verdade. Mas esta é uma verdade momentânea. Eu não consigo enxergar as verdades do ponto de vista do ser espiritual, do espírito eterno que eu tenho aqui, e do ponto de vista do ser cósmico, que existe e que vive a eternidade. O único ser perfeito que nós conhecemos é Deus. E, no entanto, nós temos, como seres humanos, a necessidade de trazer Deus aos nossos padrões. Assim como eu vejo o quadro de Jesus em diversos formatos, desde um formato de um árabe de cabelo escuro até o formato de um romano de olhos claros e azuis, eu nunca questiono. O que eu vejo em Deus é aquele quadro do homem forte, né? Saradão, barbudão, que eu mesmo não sei se aquilo seria, porque ele é mais um halterofilista do que a minha visão de Deus. A visão de Deus é a visão da energia, do poder supremo, do Criador de todas as coisas. O ser único que criou e que traduziu para nós, em palavras simples, uma existência. Esse ser supremo, Criador de todas as coisas, vocês acham que eles vão interferir na vida de todo mundo? Assim, sem mais nem menos. Você acha que um ser dessa magnitude vai ficar bisbilhotando a vida de vocês? Não. Ele manda seus intermediários bisbilhotar. Ele manda aqueles que estão ao seu redor e que você nem sequer sabe que existem. Ele manda organizar o mundo da maneira das energias. Ele coloca leis que devem ser cumpridas, e cumpridas por todos, desde a molécula mais pequenininha, desde a primeira explosão que criou esse universo inteiro, que a gente nem conhece, com bilhões de galáxias. Ele criou
tudo que a gente conhece aqui e além, de uma bola de energia, acreditem vocês ou não, no tamanho desta tampinha. O universo que a gente conhece, todos os bilhões de galáxias, estava contido aqui, pela teoria física. Eu posso acreditar ou não acreditar. Se eu não acredito, é porque eu acredito só naquilo que eu vejo, que eu sinto. Porque eu não acredito no que está além da minha visão. Agora, se eu acredito que isso daqui é possível, e a teoria da física quântica me diz que isto é possível. Assim como eu acreditava antigamente que a física clássica era só aquela da maçãzinha caindo na cabeça do camarada, e ele olhando, descobrindo a gravidade. Ou Franklin, que empinava uma pipa para o negócio cair a eletricidade, e descobriu que existe a eletricidade. Se eu só enxergo o momento, como é que eu vou acreditar que essa tampinha tinha a essência do universo dentro dela? Se eu não acreditar que eu sou um ser cósmico, como é que eu posso aceitar essa verdade? E se eu não aceito essa verdade, como é que eu vou aceitar a verdade de que nos mundos do Senhor existem diversas moradas? Ou seja, como acreditar que existem outros planetas habitados? Como acreditar até... Quer ver aqui, quem acredita em disco voador? Tem bastante gente. Quem já viu o disco voador? Você vê que reduz bastante. Essa questão é uma questão polêmica. Quer dizer, acreditar ou não em disco voador é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente discute aqui dentro do kardecismo. Mas será? E se eu dissesse para você que disco voador não é nada mais do que um instrumento utilizado pelos seres mais evoluídos que vêm de outros planos até nós? Só que ainda necessitam de um transporte, porque eles são mais leves, mais tênues, com um corpo físico diferenciado, mas ainda assim um corpo físico. Eu mesmo já vi um disco voador em pensamento, mas vi. Aí você vai falar, pô, o cara estava comendo cogumelo, então ele estava com alguma coisa na cabeça. Pode ser? Eu não duvido. Mas quando você se dedica a entender a sua origem e tentar compreender por que você faz as coisas, você tem que partir por alguma coisa mais relevante do que ficar simplesmente limitado na sua visão, no seu alcance. Se eu me concentro em ser uma pessoa fechada, e vocês podem não acreditar, mas eu sou fechado. Vocês acreditam nisso, certo? O pessoal dá risada na minha cara quando eu falo isso, não tem nem vergonha de rir de mim na minha cara, mas é verdade. Eu sou assim aqui, influenciado pelos amigos do plano espiritual, mas na minha vida eu sou um cara muito restrito e muito fechado. Eu não divido com facilidade e nunca dividi. Eu tenho dificuldades de relacionamento por conta de muitas coisas dessas. Embora eu tenha melhorado muito, embora eu tenha progredido demais, porque através do conhecimento do ser cósmico que há dentro de mim, eu fui buscar novas maneiras de me relacionar com as pessoas. E não só com as pessoas. Me relacionar com todos os seres vivos, com tudo que existe na Terra. Ao trabalhar com energias, vocês sabem que a gente trabalha aqui no grupo de macas, aqui embaixo, a gente dá atendimento. Aqui a gente não trabalha só com o que vê, a gente trabalha também com o que não vê. E dentro deste mundo invisível, eu vou dizer para vocês que as experiências são incríveis, inimagináveis. Trabalhando no grupo de desobsessão há mais de 15, 20 anos, sei lá, deve fazer uns 20 anos já que a gente trabalha nessa seara, a gente não fica contando tempo para não dar uma dica da idade.
Porque senão fica feio. Ver, não, você trabalha 30 anos. Nossa, começou com quanto? Com 5? Óbvio que não. Mas você vai aprendendo e vivenciando. Vocês não têm ideia do que é. E esse é um dos aspectos mais sombrios dentro da espiritualidade. Por incrível que pareça, falar disso nas palestras é uma coisa sempre difícil. Porque mesmo dentro do mundo espírita, que deveria saber que o que existe ao nosso redor é diferente daquilo que a gente enxerga com estes olhos, as pessoas rejeitam um pouco isto. Eu já falei aqui, tem diversas pessoas do meu círculo pessoal que têm ojeriza por conta disso. E cada vez que você vai comentar esse assunto, eu falei, já vai conversar com os mortos de novo. Oh, danado. Tem uma visão distorcida da realidade, porque o que são, talvez o nome não seja muito adequado, porque trabalho com desencarnados é uma coisa muito pesada. Talvez assistência fraterna seria melhor. É uma questão de semântica, de palavra. Muda o conceito daquilo que nós fazemos? Não muda. Mas cada vez que a gente trabalha dentro dessas reuniões, quem é médium tem a chance de dividir em segundos uma carga emocional de dezenas de anos, daquelas pessoas que já se foram e que não conseguiram mudar os seus padrões vibratórios e de pensamento. E que falaram muito, mas não fizeram. Pessoas que já sofreram as consequências, não só na carne, como no espírito. Porque quando eles retornam até nós, vocês vão de concordar comigo que eles estão voltando em situação de déficit energético. Eles estão voltando numa situação onde o pior já aconteceu. Comparativamente à nossa existência, nós temos a chance do aprendizado aqui em nossas mãos. Eles não. Eles já chegam até nós com tudo que eles acreditavam destroçado. E precisando recomeçar. Só que em determinada medida, é muito mais fácil lidar com eles do que lidar com cada um dos encarnados que a gente trata aqui nas macas. Porque eles são energia. E eu sou energia. Em questão de 1 segundo, nós transferimos informações mentais de um para outro. O meu banco de dados é dele e o banco de dados dele é meu. Em questão de 1 segundo, eu sei o que foi a vida dele e ele sabe o que é a minha. Nós trocamos em menos de 1 segundo informações que as pessoas demoram dezenas de anos para trocar, utilizando o corpo físico e as palavras. O que é isso? Algo especial? Não. Isto é um trabalho normal. Quem enxerga dessa maneira? Só quem tem a oportunidade de vivenciar esta maravilhosa chance que Deus dá. Porque eu tenho a chance, assim como meus colegas têm a chance, de, através das experiências e através dos sofrimentos alheios, transferir um grau de elevação para que você não cometa os mesmos erros. E na medida em que Ele nos sabe os segredos, Ele também entende que nós somos irmãos, iguais, nem superiores nem inferiores. Porque acreditam vocês que nós somos só trabalhadores elevados? Muito pelo contrário. Todos têm seus problemas e suas dificuldades. Então, quando você se abre para um ser desta maneira, você está jogando tudo que é seu e que você não diria para ninguém. Muitas vezes você não diz nem para você mesmo. Você guarda isso dentro de você como se fosse o último dos segredos, como se fosse uma chave secreta que fecha um armário escondido. E lá você se tranca por um período de tempo que pode variar de acordo com o que você defina que é ou não o que você deseja para a sua vida.
Agora, imagina nesse 1 segundo você trocar as informações e saber que você não é nada mais do que ele é e ele é nada mais do que você é. Então, quem é você para criticar ou falar alguma coisa de tudo que ele possa ter feito? Eu não lembro de nada que eu fiz nas vidas passadas, e isso é uma bênção. Porque imagine se eu me lembrasse, então, quanto mais coisa eu saberia. Então, vocês entendem como isto funciona? E como é que a gente vive? Agora, qual é a diferença deste mundo invisível dos amigos espirituais para o nosso? Só isso. Porque nesse exato instante que eu estou falando aqui, vocês sabem muito bem que eu estou aqui com uma sucessão de amigos espirituais. Vocês estão aqui, mas num plano mais elevado tem outras dezenas, centenas. E se eu estiver bem na fita, talvez uns milhares de pessoas aqui. Como eu não enxergo nada, como fala Manolo Quesada, graças a Deus não enxergo nada. Eu não sei. Mas eu sinto tudo. Eu sinto exatamente tudo o que está acontecendo e pairando acima do que eu estou vendo aqui. Eu não vejo nada, eu não escuto nada, mas eu estou sentindo tudo. Cada pensamento, cada sensação que é emanada por cada um de vocês, forma um amálgama acima de cada um, que vai se somar. Esses amálgamas são montados e direcionados de acordo com as energias que se encontram no ambiente. Imagina se aqui não houvesse um grupo de amigos espirituais que estivessem preparando o ambiente para a nossa prévia recepção. As cargas energéticas que nós trazemos do nosso dia a dia, como você acha que a gente entraria e um grupo se somaria? Aí vocês falam, não, mas esse é o problema. Eu falo, não, não é meu problema, é de todo mundo. Porque se vocês imaginam que a mediunidade sensitiva é uma característica única, engano seu. A época dos médiuns de efeitos especiais, a época dos médiuns que escutavam e que viam, e que falavam porque estavam escutando, isso daí já está passando, minha gente. A mediunidade que existe hoje em dia não é nem uma mediunidade, é uma característica física. Nós estamos entrando num período de mediunidade sensitiva, e cada um de nós desenvolve essa mediunidade sensitiva, independentemente de querer ou não querer. Então, a maneira como nos relacionamos com o mundo, ela é direcionada pelo que eu entendo desta relação energética. Aquilo que eu acredito se transforma numa verdade tão verdadeira e palpável que eu consigo direcionar a minha vida para o bem e para o mal, como se eu estivesse no plano espiritual. Lá, vocês sabem, pensou, executou. Eu imaginei que eu estou num plano onde eu sou o rei, tenho séculas, eu estou do outro lado, eu imagino, acontece. Imaginem vocês chegando e conversando com aquele seu amigo que você não vê há mais de 250 anos, se encontram e vão trocar imagens e informações. O cara bate o olho em você, sabe tudo o que você fez nos últimos 250 anos. O que você vai fazer? Você vai se enterrar embaixo da terra? Não consegue, porque ele vai ver você lá embaixo também. Imagina viver dessa forma. Se desnudando e apresentando aquilo que você realmente é. Não é assim que as coisas funcionam nesse mundo invisível? Agora, isso não é o que acontece aqui também? Por quê? Eu sei exatamente que eu estou encarcerado. Mas quem está aqui ao meu lado? Não sabe o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço? Você acha que é fácil viver com um conceito desses? Se eu for levar isso daí a ferro e fogo, até para entrar no banheiro eu vou pedir licença. Ó, por favor, dá licença, saiam daí, porque olha lá. Imaginem vocês o que é viver dessa maneira e acreditar dessa forma, mas é a verdade.
Por isso a importância da reforma íntima. Por isso a importância daquilo que o Espiritismo tanto fala. Vamos nos modificar internamente. Eu posso reclamar a barbaridade, eu posso acreditar que tudo na vida está errado e caindo na minha cabeça por conta de tudo que Deus colocou na minha frente, e que eu sou um ser que não tenho culpa de nada. Ou eu posso acreditar que todas as decisões que eu tomei na vida me levaram até este ponto. Eu consigo encarar a minha verdade e fazer com que ela seja entendida por mim mesmo? Aí depois, quando eu não encaro, eu começo a ter as consequências daquilo. Eu peguei esses panfletinhos lá do Ronaldo Oliveiros e outros aqui, sobre as doenças. Doenças psicossomáticas, doenças em geral. Nunca a humanidade foi tão assolada por problemas de depressão, por doenças variadas e por coisas que percorrem o nosso mundo físico, as quais a gente não tem nem ideia e nem tem compreensão para saber por que chegam até nós. Mas a grande verdade é que nós trazemos a maioria dessas energias para nós mesmos, ao trabalharmos da maneira errada os pensamentos, a cultivarmos processos de culpa. Vocês acham que quando eu estou trabalhando lá nas macas, ou estou trabalhando lá com os meus amiguinhos do assistência fraterna, vocês acham que eles não sabem o que eu sou, o que eu fui? Se eu tenho conceitos, sim, arraigados, eu posso muito bem falar, opa, eu não vou nem me meter nessa história, porque eu não vou me abrir e não vou deixar que ninguém saiba. Como é que eu vou me relacionar com um ser que pode, de uma hora para outra, virar para mim na conversação e falar tudo que eu já fiz de errado dele, porque ele sabe o que eu já fiz. Eu vou falar dele, mas ele pode falar de mim aí. Quem não cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Agora, isso é motivo para você se esconder das coisas que te cercam e fugir das realidades? O que, afinal de contas, você está fazendo aqui? Você quer continuar seguindo o caminho só do plano material ou você quer seguir o caminho do plano espiritual? Você quer ser um ser cósmico? Ou você quer continuar aqui com esta visão? O que vai me nortear nessa vida é o medo de entender as coisas e de seguir em frente? Ou é a fé que eu deposito em nosso Mestre Jesus e em Deus Pai Todo-Poderoso? Porque, afinal de contas, quantas vezes Ele já nos concedeu o perdão infinito? O que adianta eu ficar apontando o dedo para os outros e o dedo para mim? O que isso resolve na prática? O que isto faz de melhoria pessoal? Adianta ficar achando culpado para as coisas que aconteceram? Adianta eu ficar atrás daquilo que não tem o menor sentido? Aí depois, é doença para tudo quanto é lado, desequilíbrio para todos os cantos, sofrimento que não acaba mais. Eu não subi aqui falando que eu sofri para burro quando eu vinha para cá. Eu sabia que chegando aqui, nada daquilo que eu tinha pensado durante uma semana seria dito, nenhuma palavra, porque é assim que acontece todas as vezes. Eu faço 15, 20, 30 palestras na minha cabeça. Fico perdendo 1, 2, 3 horas diretas, pensando e vivendo. Minha mulher fica olhando, falando, o que está acontecendo? Você está no mundo da lua? Eu estou no mundo da lua. Eu estou no mundo do exercício dos meus hábitos, os quais eu não consigo mudar. Eu sei que eu vou subir aqui e vai ter uma orientação espiritual, mas eu insisto em acreditar que isto não é suficiente para eu encarar a verdade da vida. Eu insisto em acreditar que o mundo invisível é mais poderoso que eu. Eu insisto em acreditar que não tenho capacidade ou não tenho moral para fazer o que eu faço. Deus do céu, deixa para ser julgado por quem vai julgar. Pare de se julgar e pare de julgar os outros. Não fique achando o que quer que seja a respeito de ninguém ou de você mesmo.
Apenas se livre do peso e siga em frente. Esse mundo é anterior a nós, o mundo das energias existe antes que o Espiritismo tivesse sido dado à luz. As obras aparecem no momento em que o ser está preparado. Se eu acredito nisto, se eu conheço a doutrina espírita, eu tenho que entender como as coisas funcionam. Hippolyte Léon Denis Rivail, vocês sabem quem é? Allan Kardec. Antes dele ser Hippolyte Léon Denis Rivail, ele teve que ser vários outros personagens que participaram ativamente da vida espiritual deste mundo, e até antes do que a gente conhece, para poder receber esta missão e cumpri-la de acordo com o que precisava. Agora, se ele tivesse o nosso conceito pessoal de ficar olhando para as coisas e criticando, vocês acham que ele faria alguma coisa, ou que ele produziria? Porque ele era um cara muito mais rigoroso do que eu sou. Tecnicamente, ele era um porre. Ele só aceitava aquilo que ele entendia através da razão. No entanto, ele conseguiu, através de seus conhecimentos, embasar uma teoria e uma doutrina toda, que está aí para nos suportar e para nos embalar. Eu já conversei com os amigos do plano espiritual, eu já falei para eles que eu não gosto muito de quando as coisas são muito sérias. Eu prefiro das coisas mais assim à vontade, eu preciso falar umas piadas, preciso falar uns causos. Mas ultimamente eles não têm deixado eu me desviar do assunto. E cada vez que eu me desvio, eles me dão uns puxões de orelha que são doídos. Então eu evito. Eu sei que é muito mais agradável falar as coisas através da alegria, mas alguns assuntos não podem ser colocados de outra maneira. Mas eu não deixo de vivenciar as coisas porque eu quero. Eu apenas sinto e vivo. A cada momento que você tem uma experiência nova na sua vida, tire o resultado dela. Veja o que ela serve para você. Faça como eu. Seja um asno, mas pelo menos na hora H, aceite. Fique com dúvidas, com medos, com angústias. Mas quando chegar no momento, faça. E se der errado? E se eu chegar aqui e começar a olhar para vocês e simplesmente ficar aqui parado? E daí? Qual é o problema? O que pega? Será que eu estou num meio tão rigoroso assim que não vai poder me dar um desconto? Será que eu vou ser tão criticado a ponto de as pessoas não virem até mim, tentarem me elevar a moral? Caramba, se eu estou dentro desta casa é porque eu tenho que acreditar que todos que aqui estão professam a mesma fé que eu, a mesma verdade, a mesma vontade. Então não tenho dúvidas, não tenho receios, não tenho nada. Simplesmente encarem a realidade e a vida. Nós conversávamos hoje, vindo lá no carro, a respeito das pessoas que têm medo. Porque é uma característica do espiritismo. Muita gente que vai fazer consultas espíritas, das coisas, recebe informações dizendo, você tem que trabalhar. Falou para o camarada que está do outro lado, você tem que trabalhar, o cara dá um pulo dessa altura e sai correndo. É a primeira coisa que acontece. Neguinho, ó, pica a mula, mas vai mesmo embora na hora. Por quê? Falou, você tem que trabalhar. Danou-se. Então, na realidade, nós temos que ter o conceito da caridade. Como diz o meu amigo Genival Batista, nós temos que ser caridosos. Aceitar que cada pessoa toma suas decisões e é responsável pelo que colhe. É responsável pelos seus caminhos. Sejam eles quais forem. Agora, consiga entender dentro de você mesmo o caminho que você tem que acreditar.
E aceite que isso pode ser dividido com todo mundo. Se você não conseguir dividir, o que você está fazendo nesse plano? Você está se fechando por 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos. O que você vai levar disso? Que experiências você vai ter se você não divide, se você não troca? Se você não aproveita o mundo invisível que te intui e que te dá orientações diárias, e você desconsidera. Eles dão para a gente pelo menos uma carga de 50, 60, 100 orientações por dia, ou muito mais. Quantas nós aproveitamos? Pelo fato de estarmos aqui, neste plano, neste momento da Terra, onde ela vai mudar, significa que nós somos aqueles chamados burros empacados. Isso é a dura realidade dos fatos. Nós estamos estacionados. Esta é uma realidade dos fatos. Você pode acreditar, pode não acreditar, pode entender, pode não entender. Você pode olhar para mim e achar um monte de coisa. Você pode acreditar que eu estou falando é a pura realidade. O que você vai fazer com isso é rigorosamente uma escolha sua, não minha. Eu já fiz minhas escolhas. Eu já tomei minhas decisões. E sofro por elas. Mas eu sei que tudo tem um motivo e um sentido. Na frente pode ser que eu entenda. Ou pode ser que não. Mas eu preciso acreditar que isto tem um significado. Porque se eu aqui no meu íntimo acredito que isto não serve para nada, e aqui estou vivendo, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que aprender a viver, eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a entender. Eu tenho que ser superior a tudo e a todos? Não, eu tenho que ser inferior a tudo e a todos. Porque Jesus servia a todos, ele não era servido. Então, se eu sou inferior, eu sei que eu vou errar. Se eu sei que eu vou errar, eu não posso ficar apontando o dedo para ninguém. Mas eu posso ajudar a corrigir o que eu tenho, o que eu sinto, o que eu sou. Se eu conseguir isso, pelo menos, com certeza, quem sabe, talvez, a gente consiga fazer os outros mudarem, a gente consiga fazer os outros entenderem. Quem sabe uma pessoa consiga cair em si e acordar para a realidade dos fatos. Sei lá eu. Eu não vou ficar questionando, eu não vou ficar criticando, muito pelo contrário. Eu vou, na medida do possível, ficar auxiliando. Porque com a carga de dívida que eu carrego, quem sou eu para criticar qualquer coisa? Mas com a carga de dívida que eu carrego, eu sei muito bem que eu preciso trabalhar e que eu preciso seguir em frente. Porque quando esse plano virar de expiação para regeneração, neguinho, eu não quero voltar para as cavernas do outro planeta, não. Eu quero ficar aqui e aproveitar. Eu não estou sofrendo aqui para depois vir outro bonzinho lá, não sei o quê, asinha, tocando arpinha, e eu ir lá dar tacapada na mulherada de novo para começar tudo outra vez. Isso eu não quero. Mas também, se for isso que eu tenho que fazer, eu não vou lembrar de nada mesmo. Uai, não é uma dádiva, uma bênção? Eu começo tudo de novo sem saber que eu já queria mudar. O que você perde? O que você está esperando? Nós temos que aproveitar os momentos. Eu não falei para vocês que eu aproveito até os momentos que eu saio passeando com o meu cachorrinho? Que ele é um animal irracional. Eu não falei para vocês que ele briga com tudo quanto é cachorro na rua e me causa problema, voando até com um cabo de vassoura agora para tentar afastar os outros cachorros, porque vem tudo em cima da gente, parece que é um ímã que atrai coisa ruim. Eu saio com ele na rua, é certeza que vai dar rolo. Cada vez que eu saio preparado. Agora, será que eu não estou mentalizando o negativo? Eu não devia levar o meu bastãozinho, mas olha, já me salvou de cada coisa. Cada cachorrão desse tamanho que vem aí, ele podia pelo menos brigar. Não é um cachorro? Vai lá e morde o outro, mas não. Ele ficou olhando para mim, tomando mordida, esperando que eu tome reação por ele.
Outro dia eu virei para ele e falei, por que você não morde o cachorro? Caramba, ele é um poodle tal desse tamanhinho. Veio, começou a morder, ele chorava para lá, chorava para cá. Meu, tive que pegar o poodle pelo cangote aqui, levantei aqui, fiquei olhando para o bicho, olhando para mim aqui. A dona dele veio do lado, eu falei, tó, seu cachorro. Puxa. Virei as costas e falei, mas que vergonha, tomou um pau de um poodle toy, vai se catar, não é a vira-lata que mereça atenção nisso. Aí comecei a conversar com ele, falar, me explica, o que está acontecendo aí, o que é? O que é essa covardia reticente aí? Para de ganir e morde o coitado dele. Ele olhava para mim sem entender nada, óbvio. Eu estou conversando com ele, mas eu sou responsável pela evolução dele, ou não sou responsável, ele não veio até mim? Eu não tenho que cuidar dele? E o que eu faço quando eu estou brincando com ele? Eu não reprimo atos de violência? Eu não quero que ele seja um espírita convicto? Ele não tem que evoluir para um outro estágio? Talvez não junto comigo, porque obviamente nesse plano não vai ficar, ele vai em outro, mas ele tem que aprender, coitado. Como é que ele vai aprender? Como é que eu vou explicar? Mas eu tenho que tentar explicar. Então, como é que eu quero que ele reaja contra os outros cachorros se eu, nas nossas brincadeiras, digo para ele que ele não pode me morder? Quando ele vai me morder, ele fecha a mão, assim, ele fecha a boca e para. Eu me machuco se eu tiro, porque bater naqueles dentão lá, machuca. Então, como é que eu quero que na rua ele reaja? Nós não somos um cachorrinho na nossa vida. Nós não somos expostos todos os dias a situações onde eu quero agir de acordo com o que o mundo visível me exige. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser poderoso, eu tenho que ser o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, todos juntos. E eu tenho que voar, porque é isso que eles dizem que eu tenho que ser. Quem é o mocinho de um filme de ação? Não é o cara que mata 7.537 pessoas só com um olhar? Todo mundo aceita isso como uma verdade. Mas ninguém aceita a verdade da sua própria inferioridade. Ninguém aceita o fato de que eu sou esse cachorrinho, criado para ser gentil e sendo moldado por um dono que não sabe o que faz da vida, para reagir da maneira contrária ao que fui ensinado. Então vocês têm que pensar muito bem na vida. Eu não vou sair passeando com vocês na coleira, certo? Não dá. Nem daria certo. Tem gente que coloca coleirinha até em filho. É uma coisa de louco, mas tudo bem. Levar o garotinho na coleirinha no shopping deve ser uma doideira. Aliás, ontem eu vi uma coisa que me impressionou, barbaridade. Nós fomos num shopping aqui em São Caetano, que eu nunca tinha ido, acho que é Parque Shopping, aqui no Cerâmica. Rapaz, os caras andam com os cachorrinhos em carrinho. Tem carrinho lá no shopping, você bota o cachorrinho lá dentro e carrega ele aqui para lá e para cá. Eu olhava para aquilo, passava cachorrinho para o meu lado, passava cachorrinho para o outro, eu falei, Deus! Eu não sabia que isso era possível, pensei, vou trazer o Tatola. Cara, ele vai ficar no mesmo nível, no próximo cachorro que ele encontrar, ele pula daqui em cima do outro. Ele é um animal, vou fazer o quê? Ele gosta de arranjar encrenca. O que eu vou fazer se eu levar ele lá? Eu vou arranjar uma encrenca do tamanho de um bonde para mim mesmo. Agora, eu não tenho que entender que isso funciona assim. Quem será culpado se eu botá-lo em encrenca e se eu me botar em encrenca? Eu sei como a coisa funciona. Eu estou fazendo errado. Eu estou criando um moleque errado. Quem é o responsável? Sou eu. Agora, eu consigo olhar no espelho e falar, eu sou o culpado? Não. Eu vou lá, porque eu achei bonitinho, os cachorrada tudo com carrinho, nossa, que coisa bonita, civilidade. Vou levar o meu também. Ele vai pular na jugular do primeiro cara que passar do meu lado, pô. Ele faz isso. Até na rua, estou andando, o bicho cisma, de repente, pum, ele enxerga. Vocês acreditam que eles enxergam e sentem coisas que a gente não sente? Simplesmente pelo fato de que eles são mais livres do que nós somos. Nós temos muito mais sensibilidade, nós temos muito mais capacidade, nós somos mediunicamente preparados para um monte de coisas.
Mas quando ele está ruim e eu vou fazer reiki nele, ele não deixa. Eu não consigo fazer reiki no meu cachorro. Quando eu faço, eu tenho que fazer disfarçado, mas ele sente que é o bendito reiki, ele sente os raios que saem e não aceita. Mas você está ruim, fica quieto, ele... Não é assim que algumas pessoas agem? De vez em quando eu acho que as pessoas são verdadeiros animais. E somos mesmo. Animais irracionais? São eles ou somos nós? Quantas vezes nós estamos aplicando reiki lá embaixo, ou fazendo um tratamento de cura prânica, e a pessoa simplesmente não acredita em nada do que está sendo colocado. Então a pergunta que se faz é, por quê? Porque no fundo ela tem esperança de que outro venha e faça aquilo que ela deixou de fazer. É assim que as coisas funcionam? É dessa forma que Deus nos encaminha na vida? Os outros fazem por mim? Gente, eu espero sinceramente que eu não tenha que sair passeando na coleira com cada um de vocês. Então vocês acreditem que eu estou falando. Nós podemos ser mais do que um cachorrinho. Basta acreditarmos que podemos. Basta acreditar que nós somos seres universais, seres cósmicos. Basta acreditarmos que nossos objetivos neste plano são de evolução espiritual. Esqueçam o resto. Esqueçam os conceitos. Aceitem o que são e sejam felizes. Apenas e tão somente. Vivam bem. Eu terminei o meu tempo na pinta. Pai do Filho e Espírito Santo. Fiquem na paz do Pai. Que Deus abençoe e proteja na semana de vocês.